Muito bem, estamos de volta com o programa Fala Sério, no terceiro e último bloco, e vamos continuar a nossa conversa com o deputado federal Issa Abraão. Issa, a gente está falando sobre várias coisas boas aqui da cidade de Manaus, sobre o seu trabalho no Congresso Nacional, e há poucos meses atrás o Congresso Nacional estava num amplo debate sobre reforma política. Inclusive teve uma mini reforma política que já foi aprovada, já para estas eleições, e eu queria que você me desse aí qual é a sua opinião, o seu parâmetro sobre essa mini reforma política que aconteceu há poucos meses atrás no Congresso Nacional. Primeiro, foi uma reforma paliativa, né? Alguns pontos importantes foram aprovados, talvez o ponto mais importante aprovado, que não faz parte do escopo da reforma, mas através de uma emenda constitucional, foi o fim da reeleição, né? Então, o fim da reeleição já para 2016, 2018, vai valer, a não ser para aqueles que já têm direito adquirido antes da lei, né? Aí continua valendo a reeleição. Como o atual prefeito das capitais brasileiras e dos municípios. Em 2012, ele tem direito adquirido à reeleição. Perfeito. Mas a partir de 2016 já não valerá mais para ninguém. Tu és a favor da reeleição ou tu era contra? Contra, né? Contra a reeleição. Eu era contra, eu sou contra a reeleição, mas com a extensão de 1 ano a mais do mandato, de 4 para 5. Né? Não aconteceu, não aconteceu. Ficou 4 anos sem reeleição. Houve um problema com a questão do Senado. O Senado aprovaria para 5 anos, estenderia por mais 1 ano, desde que o mandato do senador fosse para 10. Quer dizer, né? E para casar as datas, houve esse problema matemático e acabou que retiraram a proposta de 5 anos e manteve-se a proposta com 4 anos. Então, diminuiu o tempo também da campanha, né? Diminuiu de 90 dias para 45 dias. Houve algumas mudanças também na parte de colocação de placas, parece-me que não vai diminuíram a metragem quadrada. Isso, diminuíram tudo. Então, foi uma reforma paliativa, pontual. Esse país ele não vai conseguir promover uma reforma política séria enquanto não fizer uma constituinte específica para isso, uma Assembleia Constituinte para isso, né? Uma Assembleia para fazer uma reforma que se preze. É complicado para os políticos votarem uma reforma política que interessa a ele, né? Primeira coisa que ele vai pensar, o que é bom para mim, né? É natural do ser humano isso. Então, você tinha que ter um Congresso e uma Assembleia à parte do Congresso, soberana, eleita pelo voto popular, para promover a reforma política. Fez a reforma política, extingue-se aquela Assembleia, né? Aí sim você consegue ter uma reforma melhorada. Enquanto os políticos ficarem fazendo leis para eles próprios usufruírem, a gente vai ter o interesse dos grandes partidos, os interesses individuais, e nenhuma forma vai sair a contento. Então, e a população brasileira, ela estava acreditando todas as suas fichas na melhoria da política brasileira através da reforma política que estava sendo debatida, e muitas daquelas reformas que lá estavam não passaram, depois não foram mais debatidas e foram caindo no esquecimento, e outras coisas foram acontecendo no Congresso Nacional até chegar essa mini reforma. E eu estou falando isso para ti porque, infelizmente, hoje nós ligamos a televisão, Lava Jato. Aí tu troca de canal, aí mensalão. Aí tu troca de canal, fundo de pensão, que inclusive você faz parte dessa comissão, você é o vice-presidente dessa comissão. É corrupção para todo lado, você é político, as pessoas às vezes colocam dentro do mesmo copo de corrupção todos os políticos, e isso não pode acontecer. Eu acho que temos que dividir, né, o joio do trigo, saber o que é bom, o que é ruim. Às vezes as pessoas falam assim, é do PT, eu não vou votar. Pô, mas tem pessoas boas dentro do Partido dos Trabalhadores. Tem pessoas boas no PCdoB, tem pessoas boas no PMDB, tem pessoas boas e ruins em todas as instituições. Não existe só quem é bom ou quem é ruim, né? Eu vejo poucas pessoas, sabe, Issa? Eu vejo poucas pessoas. Eu vou te dizer assim, como cidadão acima de tudo, sabe? Eu sou um cidadão que sou eleito, mas sou eleitor também. Não está sobrando um. No cenário nacional, não está sobrando um. Né? Até a oposição, referência, que se destacou na eleição de 2018,
2014, que poderia estar usufruindo disso e do momento, tem telhado de vidro e acaba se calando, né? Então é difícil isso, viu? Muito difícil. Eu fiz essa pergunta para ti justamente porque você é jovem. E só para concluir, Paulo, eu não vejo a presidente Dilma com disposição para resolver isso. Porque a crise econômica ela vai se exaurir na medida em que se promover e se acabar a crise política. A crise política, enquanto se perpetuar, vai demorar a resolver o problema da crise econômica. E eu não vejo a presidente Dilma com disposição para resolver o problema da crise política. Primeiro, ela está com uma base toda problemática, que não segue a sua orientação, porque eu não sei, mas aí é falta de habilidade política, e uma oposição que está disposta a ajudar o país, porque a oposição também não vai se prejudicar. Mas por que a presidente Dilma não chama a oposição para conversar e dizer, olha, me ajudem a resolver esse problema da crise política? Eu não vejo ela com esse jogo de cintura para convocar as oposições para um chamamento, para uma agenda positiva para o país. Então, se ela não tem essa habilidade política, essa capacidade política de liderar o país, eu não consigo ter uma perspectiva plausível e real de quando nós vamos sair dessa crise política. Para o mercado, para os agentes, investidores, banqueiros, você que pega um empréstimo do banco para comprar um carro, você que pega um empréstimo consignado, para o mercado financeiro voltar a investir e acreditar, ele precisa primeiro ter a garantia de que o ajuste fiscal vai passar, que o país está conseguindo superar a crise política, aí o investidor vai dizer, opa, a coisa está melhorando, vamos investir. Cresce a produção, cresce o nível de emprego e as coisas começam a mudar. Mas quando a gente acha que o país vai sair do buraco, vem uma gravação através de um iPhone, pelo filho de Cerveró, e coloca um senador da República na cadeia. Isso é dramático. Isso é inédito e dramático, colocar um senador no exercício do mandato na cadeia, né? Então, assim, a situação que a gente está vivendo é uma situação muito complexa, muito difícil, e que só um líder político, eu não estou falando de um presidente, estou falando de um líder, um verdadeiro líder, com capacidade de envolver a população, de resgatar a credibilidade, pode tirar o país do buraco. Então, eu não tenho esperança de que, num prazo curto, a gente consiga resolver isso. E aqui em Manaus não está curto. Aqui no Amazonas não está muito diferente, né? Algumas semanas atrás nós acompanhamos o caso do prefeito Chinaipe, lá no Iranduba. O que me entristece aqui no Amazonas é essa forma velada que a justiça vê as coisas, sabe? Olha para um de uma forma e olha para outro de outra, né? A justiça do Amazonas, com todo respeito, e há muitos desembargadores e juízes muito corretos, conselheiros corretos, mas a justiça é seletiva. Aquele ali pode prender, é pequeno, não vai interferir, fulano não tem emprego lá, o outro não tem interesse lá, aquele ali prende, aquele ali não prende, aquele prende. Justiça seletiva, ética seletiva. Ética, para uns você pode ser ético, para outros você não tem que ser ético. Que ética é essa? Sabe? Então a justiça daqui é seletiva. Eu quero ver a justiça prender, botar na cadeia um prefeito de capital, né, no Brasil. Eu acho muito difícil. Queria muito que isso acontecesse, até porque há indícios de festivais de caixa 2 nas capitais brasileiras grandes, né? Então, bota um prefeito de capital na cadeia. Inclusive bota isso. Um governador na cadeia, fora do mandato. Então, ética seletiva, não dá mais. Né? Inclusive, eu vi isso no teu Facebook. Eu queria que tu pudesse divulgar aqui para os nossos telespectadores qual é o canal que eles podem entrar em contato com você, inclusive ver aqueles vídeos que você posta quase todos os dias do trabalho que você faz lá na Câmara Federal. Eu colocava quase todos os dias, Paulo, esse vídeo, mas aí o pessoal, isso, todo dia um vídeo, aí eu reduzi. Cansou. Para não incomodar, porque às vezes a gente cansa as pessoas também, né? As pessoas também não querem ficar sabendo de política o tempo todo. E aí eu tenho o cuidado de, às vezes, quando eu estou com os meus amigos, falar de futebol, né? E estou muito feliz que o Botafogo subiu para a Série A, né? E graças a Deus agora o Brasil vai passar a ver o Botafogo na Série A. Teremos um futebol no nível O bom é que agora o Flamengo no Campeonato Brasileiro vai poder ganhar do Botafogo.
Olha, muito raro que isso aconteça, né? Olha, deixa eu te dizer, grandes políticos do Amazonas eram botafoguenses. Você fez me lembrar agora o saudoso Gilberto Mestrinho. Ele era botafoguense, Botafoguense, Gilberto? botafoguense. Olha Quando passava só. o jogo do Botafogo, meu avô teve a Tem bom oportunidade de gosto, trabalhar tá com vendo? ele, ia lá, ligava a TV e Tem assistia. bom gosto, tem bom gosto, tem bom gosto. Mas a gente ia falar, eu acabei não respondendo. Dos seus vídeos na dos Câmara meus vídeos. Federal. Tá bom, lembrei. Aí tô uma vez por semana postando um vídeo do que eu estou fazendo, né? E inclusive você que não é associado, não é seguidor da minha página do Facebook, por favor, vai lá, facebook.com, issa.abraão. Digito Issa que vem a minha página, é só uma página que eu tenho, é uma página com 107 mil pessoas que fazem parte, não é outra. Se você vê uma com menos desse número, não é a minha, né? Ninguém responde por mim, é somente esta página. Então, nos ajude, dê o prazer da sua audiência aí no nosso Facebook também, não só aqui no programa do Paulo Pacheco. E ainda bem que existe rede social, né? Porque você imagina com a política local tão tergiversa, com a política local tão complicada, não ter rede social seria difícil a gente divulgar o que a gente faz. Então, eu acho que nesse próximo pleito, em 2016, vai ser uma ferramenta muito importante, né? Vai porque cada vez mais a campanha de rua está acabando. E agora que não vai poder o financiamento empresarial, mais ainda, né? Como é que as pessoas vão conseguir contratar milhares de cabos eleitorais, fazer pode até ter dinheiro de desvio daqui, de empresário que arruma para fulano, para ciclano, que vende para a prefeitura, que vende para o governo, que dá por fora, que tem esse negócio, né? Essa relação espúria, muitas vezes, entre governante e empresário. Mas para ele legalizar isso, vai ter muita dificuldade, porque o financiamento empresarial para essa eleição não valerá. Valerá só o financiamento privado, né? Individual e privado. Entendi. Issa, tem a pergunta de um amigo nosso, Marcelo Generoso, para você. Vamos assistir? Vamos lá, Generoso. Vamos lá? Grande Paulo Pacheco, um grande abraço. Obrigado por permitir que eu participe do teu programa para poder formalizar minha pergunta a este amigo que começou comigo a militância estudantil e partidária, ele na JPS e eu na juventude do extinto PFL, hoje Democratas. Meu grande amigo, deputado federal Issa Abraão. E a pergunta que eu faço ao Issa é sobre 2016. A gente percebe o nome dele com muita força para disputar a prefeitura. E se o nome dele continuar ganhando força, ele está disposto a ser essa mudança? Ele está disposto a ser candidato à prefeitura de Manaus? Mais uma vez, obrigado, um grande abraço, Deus te abençoe, abençoe a família do Issa e a família de todos os telespectadores, meu amigo Paulo Pacheco. Grande Generoso tem um blog, né? É um blog, de vez em quando eu acho que eu estou na lista de transmissão dele, de vez em quando chega os textos do Generoso no nosso blog. Generoso, eleição, nós do PPS vamos tratar no ano de eleição. Eu te confesso que tudo pode acontecer. Eu sou um homem de luta, eu sou um homem de enfrentamento, mas acima de tudo de realizações, muitas realizações. Mas eu não estou pensando nisso mesmo, eu não estou nem um pouco interessado e preocupado com a eleição de 2016. Francamente, não tenho esse pensamento, meu pensamento está muito longe disso. Eu acho que a partir do carnaval é que o PPS vai sentar, vai debater, vai discutir. E aí o que o partido decidir, da mesma forma que eu falei no primeiro bloco, que o partido decidiu que eu fosse vice do atual prefeito na eleição de 2012, o que o partido decidir em 2016, nós estamos prontos. Nós estamos prontos. E aí é deixar para discutir no momento certo. Mas agradeço a gentileza e vou continuar lendo aí suas declarações no seu blog, viu? Um abraço, Generoso. Um abraço. Cada vez mais elegante ele, hein? Gente boa. Polêmico. Polêmico. Mas gente boa. Deixa eu te falar, eu estava pesquisando na internet para a gente poder conversar e eu saber um pouco mais da tua vida, e eu vi algumas intenções de voto de alguns institutos de pesquisa te colocando aí com um grande expoente
E isso faz com que isso não emane só de você ou do PPS, mas emane da vontade popular também, de dizer, não, eu quero que ele seja candidato, eu quero que ele me represente. Isso é muito importante também para uma tomada de decisão, não é verdade isso? Ajuda, né? Eu não sou muito de tomar minhas decisões com base em pesquisa, por incrível que pareça. E vou te dizer por quê, Paulo. Eu fui eleito vereador sem aparecer nas pesquisas para vereador. Então, se eu fosse tomar minha decisão baseada nisso, não era nem para eu ser candidato a nada. Quando eu fui candidato a governador, todas as pesquisas me davam 0,1% e eu tive quase 15% dos votos da capital e 10% dos votos do estado. Então, eu tenho um sentimento em relação à pesquisa, não que eu não acredite, eu acho que a pesquisa ela é importante para a gente traçar uma ideia, uma estratégia, mas ela não me estimula e nem me desanima. Pesquisa é só uma fotografia daquele momento, né? Agora sim, eu recebi informações, essas pesquisas que fazem aqui, acaba que um conhece o outro e vai contando para a gente, né? Então, 3, 4 pesquisas, informações de pesquisa já chegaram aos meus ouvidos e em todas eu estou em segundo lugar. Pode ter uma que me coloque terceiro, quinto, sexto, mas aquelas sérias, e são a maioria, a gente está em segundo lugar, entendeu, Paulo? Então, isso é um número que agrada, é um número que nos colocaria hoje no segundo turno contra o atual prefeito. Eu acho que seria um debate bom, seria um debate propositivo, né? E vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que, do ponto de vista da democracia, todos têm o direito de ser candidato. Todos têm o direito de ser candidato. E as pesquisas, elas não me balizam. Muita gente se influencia por isso, mas eu não. Eu realmente sou diferente. Eu sigo muito mais a minha intuição, o meu sentimento, do que a matemática. E é bom que se diga isso. A política, ela não é uma ciência exata. A política não é matemática. Todos aqueles que tomam suas decisões baseadas em ciência exata acabam se surpreendendo com os resultados. A política é uma ciência social. As relações humanas, o convívio humano, a capacidade de você conseguir convencer uma pessoa, de se permitir ser convencido, de propor algo tão básico, mas que ninguém, pelo fato de ser tarado por dinheiro, não faz. Então a política ela é muito mais nobre do que isso. Então eu acredito muito nessa capacidade, nessa liga que nós do PPS temos com o povo do que qualquer pesquisa. Entendi. Isso é para que a gente possa concluir esse nosso bate-papo, que está sendo muito prazeroso, muito gostoso estar falando contigo aqui. Eu queria saber qual é a tua opinião sobre mobilidade urbana, porque como você foi secretário de obras, teve uma experiência administrativa, a gente observa que tem a faixa azul, que muitas pessoas são a favor, muitas outras são contra, gera um debate, uma discussão, mas nós sabemos também que a época da Copa do Mundo, nós tínhamos aqui recurso destinado para podermos fazer o monotrilho. Eu já falei em programas passados que mesmo que se a gente tivesse iniciado a construção do monotrilho e acabasse em 2030, mas ia ter o monotrilho na cidade de Manaus. Fato que muito difícil, com essa falta de dinheiro e essa crise econômica no Brasil, de podermos retomar o projeto do monotrilho na cidade de Manaus. Eu queria saber qual é a tua opinião de mobilidade urbana. É interessante que falam tão mal do monotrilho, mas ainda ninguém propôs algo melhor, né? Ou algo diferente. E no momento certo, eu acredito que eu vou ter tempo para expor o que eu penso mesmo sobre mobilidade urbana. Porém, a faixa azul ela é importante, desde que se faça de forma séria. Não dá para você colocar ônibus na faixa azul, na faixa do meio e na faixa da direita. Pelo amor de Deus, isso é uma ignorância política, administrativa sem tamanho. Sem tamanho. Não sei quem pensou isso. Ora, como é que tem ônibus que anda, se para você entrar num ônibus, você tem que estar num abrigo. O abrigo exige que a porta do ônibus seja na esquerda. Como é que os ônibus ainda não têm a porta na esquerda? A faixa azul é importante, é um modelo interessante, é um modelo de sucesso, é um modelo que ajuda, sim, a população, mas fazer de H, de lambança, para fingir que está fazendo, não cola, não dá mais certo isso. Faz as coisas direito. E eu vou te dar um exemplo simples do que é fazer e trabalhar com a coisa pública direito.
Sabe aquele retorno da Ponta Negra? Ali depois do shopping Ponta Negra, que muita gente usa. Quando nós assumimos a Secretaria de Obras, aquele retorno, né, dos dois lados, ele vivia com problema. Vivia com problema, buraco em cima de buraco. E todo mundo me criticava à época porque eu não resolvia e tal. E a gente tomou uma decisão de todas as nossas obras de 2013 serem feitas com respeito, com zelo e que sejam duradouras. Pela primeira vez a Prefeitura, em 2013, começou a usar concreto armado, que é uma base mais resistente, mais sólida, nessas áreas de grande impacto, de grande fluxo. Nós fizemos uma obra que não foi tão cara, mas foi uma obra que não vai dar problema para os próximos 50 anos. O retorno da bola das Aquele letras também simples foi usado da retorno. mesma forma? O retorno também, da bola das letras também. Eu percebo. Da Laura. mesma forma. O que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta você fazer obra para fingir que está trabalhando sem estar trabalhando. Então, o que eu penso? Eu penso que o pouco que se faz, o pouco recurso que se tem que se fazer com altíssima qualidade. Aquele retorno da Ponta Negra, a bola das letras, as baias que nós fizemos para os recuos de ônibus, onde segundos são preciosos ali para estabelecer um fluxo. Ali no Carrefour, do lado do Ciesa. Lembram como era o trânsito antes daquela baia? Quer dizer, ali, 7 horas da noite, depois da Unip, era um desastre de trânsito. Um simples recuo ajudou a melhorar o fluxo. Então, a ideia que eu tenho de administração é padrão de qualidade. É uma qualidade infinitamente superior que eu não consigo ver na maioria dos gestores públicos. Então, se é para fazer a faixa azul, faça com respeito, faça com zelo, faça para melhorar a vida das pessoas e não para fazer lambança, né? Isso, às vezes é muito fácil ser da situação e muito difícil ser da oposição em alguns casos e vice-versa. As pessoas às vezes confundem amizade com política. Eu acho que política é uma coisa, amizade é outra. As pessoas devem se respeitar. E aqui, você, mesmo hoje sendo oposição ao prefeito de Manaus, Eu sou oposição, Paulo, aos problemas de Manaus. Eu não sou oposição ao prefeito. A pessoa do prefeito, Não, correto? de jeito nenhum. Eu quero bem a ele, viu? E eu falo isso com muita coerência. Eu quero bem a ele. Se houver, e aí é bom que se diga aqui, eu nunca falei isso por aí, mas vou dizer aqui no teu programa, a possibilidade de um enfrentamento entre nós para esclarecer o que tiver que esclarecer, para colocar os pingos nos is, para um falar para o outro o que pensa do outro, mas acima de tudo, para falar o que pensa da cidade, as suas ideias, as suas propostas. Se um dia existir essa possibilidade, o povo vai saber, mas vai saber de mim o que eu penso, olhando para o atual prefeito. Olhando para o atual prefeito. Se eu tiver que falar do atual prefeito, eu vou falar olhando para ele. Olhando para ele. Do ponto de vista ético, eu não vejo diferença entre o atual prefeito da cidade, entre o Eduardo Braga, entre o Amazonino. Do ponto de vista ético. E nenhum dos três, eu desafio um dos três a tentar dizer que eu estou falando uma inverdade nesse momento. Nenhum dos três, inclusive o atual prefeito. Eu sei que esse não é o foco da nossa entrevista. Mas que fique muito claro, eu não tenho a pretensão de concorrer à eleição. Se acontecer, bem, mas se não acontecer, não é o fim do mundo. Eu tenho 35 anos, eu acho que eu espero viver mais do que já vivi, né? Então, tudo no seu momento, né? Tudo no seu quadrado, tudo no tempo de Deus também. Eu te indaguei esta pergunta pelo seguinte, porque às vezes é muito difícil para algumas pessoas, eu tenho certeza que para você não será e não fazer um elogio a alguém que está no poder e que nós somos contra aquela administração. Na administração do prefeito Arthur, eu queria que tu pudesse me citar algo que está sendo bom para a cidade de Manaus. Algo que está sendo bom? Olha, eu poderia citar para você o que eu vi de bom quando ele recentemente, parece-me que mandou tirar o lixo de alguns lugares da zona leste de Manaus, né? Eu fiquei muito preocupado com uma gestão voltada só para os ricos.
com todo respeito à nobreza desse Estado, mas a mesma qualidade, o mesmo olhar para governar eles deve também ser para os outros, os menos abastados, os menos favorecidos, né? E isso eu fiquei feliz. Foi uma atitude pontual, não sei se partiu dele ou se foi do secretário que cuida da pasta, mas mandar recolher o lixo da casa do povo, né? Isso daí É muito bom, né? É. Bem, Issa, nós estamos aqui encerrando praticamente o nosso programa e eu queria que você pudesse deixar um recado aqui para os telespectadores do programa Fala Sério. Primeiro te agradecer, né, Paulo? Valeu aí o convite, agradecer aí aos 2 cinegrafistas que nesse momento ficaram em pé aí filmando a gente, né? Obrigado pela credibilidade que você tem depositado em mim, na minha pessoa e no nosso trabalho, e dizer que nós vamos continuar a nossa luta, a nossa caminhada, que ninguém vai parar a gente não. Tentam, você sabe que tentam, mas a gente vai continuar essa luta, né, Paulo? E eu tenho certeza que nós vamos chegar e isso está mais cedo do que muitos esperam. Eu acredito que as coisas estão mudando. As coisas estão mudando e, se Deus permitir, vai ser para melhor. Não só no cenário da política, mas da economia, das pessoas poderem ter o coração mais humanistas umas com as outras, ter Deus no coração. Eu acredito que isso ajuda muito. E está chegando a hora da outra geração, né? Essa geração está passando, e está passando mesmo. Muitas vezes vai passar na marra, porque não querem largar o osso. Não sei o que tentando nesse osso, né? Não querem largar de jeito nenhum o poder. Só que a idade cronológica é cruel. Ela pega, né? Não adianta alguns terem síndrome de Peter Pan, que quando a idade chega é para valer. E aí uma hora essa nova geração, essa questão geracional, ela vai entrar no poder, né? Pode ser mais daqui a algum tempo, pode ser logo logo. Isso é o povo que vai dizer. Muito bem. Poxa, foi um grande prazer poder ter batido esse papo contigo aqui. E o programa Fala Sério está à disposição, isso. O que você quiser poder colocar para que a gente possa, na abertura do nosso programa, falar sobre as coisas boas do seu mandato, nós estamos à disposição. Muito obrigado. Sempre um prazer. Paulo. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Vamos em frente. Obrigado. Muito bem, gente. Nós estamos encerrando o programa Fala Sério aqui pela TV Tiradentes, NET, canal 19, TV aberta, canal 20. E eu agradeço mais uma vez, com todo carinho, eu e a equipe do programa Fala Sério, agradecemos a sua audiência. Você que está aí do outro lado da telinha, você nos inspira com a sua audiência a fazer um programa cada vez melhor para você que está nos assistindo. Então, meu muito obrigado e semana que vem nós estamos de volta com mais um programa Fala Sério.